Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu quero falar hoje um pouquinho sobre autismo. Para quem não sabe, eu sou família de autista e eu até descobri que tinha autista na minha família, nem sabia o que era autismo. Já tinha ouvido sobre, mas não tinha me despertado interesse nem curiosidade. Hoje, na verdade, eu até falo que tem muita gente que tem preconceito ou critica, né? Mas enfim, a gente sabe que não é bem assim. Quando a gente não conhece algo, não sabe sobre, a gente cria, né, nossos pontos de vista do nosso universo, da nossa realidade. Até mesmo porque também os autistas não são todos iguais, né? A gente tem o autista leve, o moderado e tem o autista mais agressivo. E isso não significa que mesmo os leves ou moderados ou agressivos que eles sejam iguais entre si, não são. Cada um deles tem a sua peculiaridade. O autista em geral, quando criança, é muito difícil de ser percebido que é autista, né? Porque, por exemplo, quem nunca teve filho, é o primeiro filho. Se porventura esse primeiro filho for autista, como que a pessoa vai saber? E às vezes nem todo pediatra, eu acredito também, porque no nosso caso nós tivemos bastante acompanhamento e foi começamos a achar que tinha alguma coisa estranha, porque ele não interagia com a gente no sentido de olhar nos olhinhos, de brincar com a gente, que toda criança faz gracinha, faz, né, uma piadinha, a gente mexe com ele, ele reage com um sorrisinho, alguma coisa assim, e no caso não fazia isso sempre com a gente. A gente achava que talvez ele fosse problema de vista, enfim, você pode confundir quando ele é bebezinho com várias outras coisas que, para quem não tem filho, talvez para quem já teve um saudável, eu digo sem nenhuma, né, sem nenhum outro tipo de situação parecida com o autismo, já, né, já tem essa malícia se porventura vier ter outro filho e ele seja autista. Aí já fica mais fácil de ser identificado, de fazer as comparações, eu digo, né? Isso não significa também que acerte. Talvez pode ser uma hiperatividade, pode ser realmente um problema de vista da criança, enfim. Ou talvez ele tenha um outro tipo de situação que não se encaixe em nenhuma dessas realidades e ele não seja um autista. Mas, enfim, não é uma coisa também tão simples. No caso do autismo, quando a gente descobriu que tinha na família, eu me interessei pelo assunto e quis fazer um curso sobre. Até mesmo porque eu não quis aceitar de início que na nossa família teria alguém autista. Eu achei muito absurda a ideia. E é muito doído você aceitar que é uma coisa que você não tem muito o que fazer a não ser aceitar, amar muito, né? Porque você não vai deixar de amar o seu filho, o seu sobrinho, ou quem quer que seja, porque ele tem uma doença ou uma situação atípica, no caso do autismo. Não é o caso de você deixar de gostar mais ou gostar menos. Não tem isso, não existe isso. Quem tem filho sabe disso, né? Enfim, se for o seu marido ou namorado, quem quer que seja, você não vai gostar mais ou menos por causa disso. Você vai aprender a lidar com aquilo, mas também você tem a dificuldade da aceitação, né? Você quer saber de onde que veio, por que que tem, o que que você pode fazer, o que que você poderia ter feito para evitar, se é alguma alimentação, que a gente ouviu muito disso, pode ser alimentação, se foi algum problema durante o parto, enfim, várias possibilidades a gente levanta. Ninguém quer aceitar, na verdade, o que realmente é, e também por falta de conhecimento, que se você não conhece uma coisa, você não tem como aceitar assim, sem entender. Você quer entender, você precisa saber o que que aconteceu. E na verdade, essas respostas todas nós buscamos e elas não existem, né? Nasceu autista, pode ser genes, pode ser, cientificamente não tem nada comprovado, né? A gente sempre tenta buscar alguma informação, tá sempre vendo o que está saindo de novidade, tem os melhores acompanhamentos dentro do possível e vai acompanhando e vendo como vai ser o desenvolvimento. É muito difícil para as escolas também lidarem com isso, que elas não estão preparadas para essa realidade, nem todas, e a maioria não está, né? Então, se é difícil para a família, por que que seria também fácil para a escola, né? O que que me preocupa no autismo hoje? Me preocupa, por exemplo, a vida adulta. Eu gostaria de conhecer adultos que são assumidos e que têm essa consciência de serem autistas para saber como que eles se sentem, como que eles se expressam, como que eles se sentem diante da sociedade, porque a gente sabe que tem o preconceito, a gente sabe que tem a dificuldade de socialização,
tem uma série de coisas que uma família de autista, como que ela se comporta com ele, com o autista, como que ela se sente com os olhares, com os julgamentos, com uma crise de um filho dentro de um supermercado, com uma crise de um filho dentro do carro ou dentro do ônibus, com uma crise dele dentro de um consultório, dentro de um consultório, sim, em clínicas que não atendem autistas. E são uma série de coisas que acontece para a família de autista que é claro que ninguém gosta de falar, até mesmo porque dói e às vezes a gente prefere esquecer. No meu caso, eu penso o contrário. Eu não tenho filhos. Se fosse meu filho, também não sei se eu pensaria da mesma forma, mas eu gostaria do seguinte: se algum dia eu não existir, quem protegeria? Quem entenderia sobre? Se ele tivesse uma crise quando adulto, quem sabe o que é o autismo? Quem saberia lidar com ele? Se ele ficasse nervoso, ou se ele se perdesse na cidade e não soubesse o seu endereço, se ele não conseguisse lembrar o telefone de alguém da família, se ele não conseguisse lembrar o nome do pai ou da mãe, quem iria ajudar ele? Se ele esquecesse de tomar o remédio, quem saberia que um autista precisa de remédio controlado? Então, são muitas coisas que eu me pergunto, e talvez por estar de fora eu pense assim, talvez, repito, se eu tivesse, talvez, né, filhos, eu pensasse em esconder, proteger, enfim, eu também penso, já pensei, de colocar dentro de uma bolha e ninguém encostar, ninguém poder mexer, de não deixar na escola. Morro de ciúme, por exemplo, de professores se vão tratar bem, se não vão, de coleguinhas se vão bater ou não. É uma monte de coisas passa pela cabeça. E eu gostaria de saber de você que está assistindo esse vídeo. Você vive essa realidade? Já passou por isso? Conhece algum autista adulto? Assumido que tem essa consciência de que é autista? Você tem algum autista na sua família? Como que você se sente em relação? Já passou por alguma dificuldade por causa disso? Já teve resistência de ser atendido em escolas, clínicas ou hospitais por causa do autismo? Você tem todos os seus direitos reconhecidos e você é respeitado como família de autista? Você é pai ou você conhece alguém com autismo? Divide aqui com a gente, se você quiser. Eu gostaria muito de saber sobre. Tem muita coisa para falar. Depois eu gostaria, se tiver a permissão, eu gostaria de fazer um videozinho que aparecesse um pouquinho dele estudando, para vocês verem como que ele faz. Ele ama desenhar, ama música, para vocês terem uma noção de como ele é lindo, maravilhoso. E claro que não é meu, então não posso expor sem que concordem comigo, mas eu gostaria de saber também se vocês vivem essa realidade, que embora difícil, é muito cheia de luz, de amor, enfim. E é isso por enquanto, tá bom? Depois eu vou melhorando e vou trazendo informações mais profissionais para trazer para vocês. Obrigada pela atenção. Beijo. Certo nesse trem?